Olá, amigos virtual, aqui é o Alex e temos que o Banco do Brasil acabou de anunciar que ele vai fazer o desdobramento das suas ações. E muitas pessoas vieram no canal justamente perguntar a respeito desse efeito para os investidores. Como que isso afeta diretamente quem está investindo no Banco do Brasil ou pretende comprar. Então vamos falar sobre as vantagens, desvantagens, como serão os dividendos daqui para frente e também sobre os cálculos de ajuste que os investidores precisam se preocupar para depois deste desdobramento. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, o fato que o Banco do Brasil trouxe esse fato relevante foi publicado na última sexta-feira, dia 8 de dezembro, para comunicar ao mercado em geral, inclusive os seus acionistas, que o Conselho de Administração do banco fez uma reunião no dia anterior, no dia 7, e acabou aprovando encaminhar para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a proposta de desdobramento de 100% das ações do Banco do Brasil BBAS3. E notem que ele chama aqui de split, porque este é o termo utilizado pelo mercado quando isso acontece, ainda mais atrelado neste caso aqui, que são 100%. E quando isso pode acontecer? Bem, esse documento ainda não informa quando será essa data dessa reunião da Assembleia Geral de Acionistas. Porém, se recorrermos ao nosso site de referência, ou seja, o site de relações com os investidores das empresas, e no caso aqui do Banco do Brasil, podemos observar que no ano de 2007, o banco divulgou um aviso aos acionistas de desdobramento das ações do banco. E nessa época a relação foi maior, ou seja, 1:3, sendo que o banco havia aprovado na Assembleia Geral de Acionistas no dia 25 de abril de 2007. Porém, esse documento só foi divulgado no dia 28 de maio de 2007, ou seja, podemos perceber que realmente existe aqui um espaço grande entre as divulgações e a materialização do fato em si. Até porque o desdobramento nessa época só foi efetivado no mês de junho de 2007. Então notem a cronologia. O Conselho de Administração aprovou a submissão para ser deliberado na Assembleia Geral de Acionistas, que aconteceu em abril de 2007, e depois só veio a ser um fato consumado em junho de 2007. Então, podemos imaginar que vão passar alguns meses até sair realmente a confirmação a respeito desse desdobramento das ações do Banco do Brasil. Até porque, se observarmos o calendário anual de eventos corporativos do banco, que sim, já foi divulgado para o ano de 2024, podemos ver que nas datas programadas já existe calendário para diversos eventos importantes do Banco do Brasil, como por exemplo a apresentação trimestral dos resultados do banco. Mas também temos aqui um evento importantíssimo, que é a Assembleia Geral Ordinária. E nessa sessão, podemos ver que tem o envio da proposta da administração, que vai acontecer no dia 28 de março de 2024, e a realização desta Assembleia só vai acontecer no dia 26 de abril de 2024. Data essa que é mais provável que sejam discutidos eventos significativos como esse caso do desdobramento do Banco do Brasil. Mas aqui, uma aspas muito grande, porque eu estou apenas cogitando a possibilidade de ser nesta data ou próxima a ela, porque o banco ainda oficialmente não divulgou a data. E precisamos iniciar justamente com o que é esse desdobramento de ações. Bom, basicamente, ele também é conhecido como split, como eu havia explicado, que é uma palavra em inglês que significa meramente divisão. Então, quando vocês verem a palavra desdobramento de ações, significa que a quantidade de ações vai ser dividida em outras ações. Então é por isso que eu mencionei a proporção de 100% ou 1:2, que na prática, esse desdobramento de 100% significa que cada ação existente será dividida em duas. Então, se um investidor possui 100 ações do Banco do Brasil, como vocês podem ver que eu preparei esse exemplo aqui para vocês, que tenha 100 ações BBAS3, essas 100 ações vão se dividir em 100 mais 100, o que vai resultar em que o mesmo investidor com 100 ações, depois desse desdobramento de ações, vai passar a ter 200 ações. Por isso que a relação é 1:2. Bem, mas por que o Banco do Brasil faria isso? Então vamos discutir aqui o que seria uma motivação para o Banco do Brasil fazer isso. Bem, eu trouxe aqui 3 grupos principais, que estão relacionados de uma maneira geral a qualquer empresa que faça o desdobramento de ações. Então, o primeiro deles vai ser o aumento da liquidez, porque com mais ações disponíveis no mercado, a liquidez das ações tende a aumentar, e isso também facilita a compra e venda das ações por parte dos investidores. E é muito importante lembrar sobre o Banco do Brasil que ele tem tag along de
de 100%. Então, se você estiver preocupado em relação a essa questão, saiba que as ações do Banco do Brasil têm 100% de proteção para o investidor minoritário. Agora, sobre a liquidez propriamente dita, o Banco do Brasil não tem nenhum problema. Ele já tem 516 milhões de reais sendo negociados diariamente na Bolsa de Valores. Mas é claro, é importante citar que a liquidez ela não é só boa para uma questão do investidor conseguir comprar e vender com facilidade os ativos na Bolsa de Valores. Quando a gente expande esse raciocínio, também é interessante entender que quanto mais liquidez se tem no mercado, menor é a possibilidade de manipulação de preços também. Isso por parte de grandes investidores, que são chamados institucionais. Então, de uma maneira bem resumida, é importante citar que quanto mais liquidez um determinado ativo tem, mais saudáveis serão os preços desses ativos na Bolsa de Valores. Uma outra questão é a acessibilidade às ações das empresas. Afinal, o valor por ação diminui, tornando mais acessíveis para pequenos investidores. Então pensem bem, se por acaso uma determinada empresa estiver cotada na Bolsa de Valores por R$ 30, isso quer dizer que o investidor, para comprar o lote padrão de ações, que são 100 ações, ele vai precisar desembolsar pelo menos R$ 3.000, diferentemente de uma empresa que custe, por exemplo, R$ 15. Aí o valor inicial vai ser R$ 1.500 para comprar o lote padrão. Então, também tem essa questão da acessibilidade, que também se reverte a favor do aumento da liquidez, ajudando que os investidores, inclusive os de longo prazo, tenham mais facilidade para reinvestir todos os seus dividendos. Além, é claro, de uma percepção positiva do mercado, porque esses splits geralmente são interpretados como um sinal de confiança da gestão da empresa no desempenho futuro da companhia. Afinal, a própria B3 tem limitações para as cotações das empresas. Então, no caso do Banco do Brasil, como ele pretende fazer esse desdobramento de 100%, ele está confiante nos resultados futuros da companhia e, obviamente, nas cotações de mercado também. E é exatamente nesse momento que traz a gente para um ponto importantíssimo, porque na data ex-desdobramento, ou seja, logo depois que ele for efetivado, as ações vão valer a metade do seu preço. E aqui surgem muitas questões. Então vamos voltar no documento oficial da companhia, onde no item 2 ela explica um pouco mais, que esse desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas, mas sem alterar o patrimônio do Banco do Brasil e a participação percentual dos acionistas por consequência, e será efetivado após a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, obviamente seguindo os trâmites legais. Então, como vimos, o valor do patrimônio não vai mudar e, obviamente, o valor de mercado não tem nenhuma razão para mudar. Afinal, não está sendo colocado mais dinheiro nem no patrimônio da empresa e nem dinheiro nas ações do mercado, mas sim está sendo alterada apenas a quantidade de ações em circulação, dobrando essa quantidade. Porque podemos observar aqui no Investidor 10 que o Banco do Brasil tem 2,87 bilhões de ações em circulação. Em outras palavras, depois desse desdobramento, basta a gente multiplicar por 2 e vamos saber que o Banco do Brasil vai ter 5,74 bilhões de ações em circulação. Mas notem, sem alterar o seu patrimônio líquido e nem mesmo seu valor de mercado, o que vai provocar que o valor das cotações após a data efetiva passe a valer a metade da cotação do dia anterior. Então vamos apenas fazer uma suposição. Considerando que as ações BBAS3 estivessem cotadas a R$ 54,45 no dia anterior ao desdobramento efetivo. Então, supondo que hoje seja esse dia e as ações estejam custando R$ 54,45, amanhã, que vai ser a data efetiva do desdobramento, basta dividir essa cotação por 2, ou seja, ela vai começar no mercado sendo cotada a R$ 27,22. E isso, por consequência, pode trazer preocupação para o mercado, pelo menos para os investidores mais inexperientes, ou seja, que acabaram de começar a investir na Bolsa de Valores, sem entender por que as ações do Banco do Brasil caíram pela metade do seu preço. E, na verdade, ela não vai ter caído pela metade do preço, ela simplesmente vai ter alterado, ou seja, adequado a sua cotação para o número de ações que estão em circulação. E para tornar ainda mais simples de entender o que eu estou explicando, basta lembrar que eu falei que o valor de mercado não vai mudar, apenas o número de papéis. Então, essencialmente, se você dividir o valor de mercado pelo número de papéis em circulação, vamos chegar exatamente na cotação atual. É claro que esses aqui são valores arredondados, a gente precisa de uma precisão maior para chegar até o centavo da cotação atual. Então, por isso que eu não vou puxar a calculadora, mas essencialmente basta fazer isso. Divida o valor do mercado pelo número de papéis. E assim vai chegar aos R$ 54,45, que é a cotação da data de gravação desse vídeo aqui. Então, se o número de ações vai dobrar, essa divisão também vai precisar refletir esse resultado, ou seja, pegar o valor de mercado, que continua o mesmo, de 156 bilhões, e dividir pelos 5,74 bilhões de ações. E assim, o valor vai cair pela metade, R$ 27,22.
Então precisamos acabar com alguns mitos que estão sendo discutidos a respeito do desdobramento dessas ações. Afinal, já tem gente fazendo planos de fazer desinvestimentos para comprar o Banco do Brasil. E é claro, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. O que eu estou fazendo aqui é apenas esclarecendo os pontos e mostrando as perspectivas a respeito do Banco do Brasil. A decisão de compra ou de venda é claro que é individual. Então vamos acabar aqui com alguns mitos. Primeiro, não haverá nenhum ganho intrínseco, ou seja, esse desdobramento em si não altera o valor do mercado da empresa, como eu acabei de explicar em muitos detalhes, e o valor total da participação dos acionistas vai permanecer o mesmo. Então, embora o número de ações aumente, os acionistas vão ter o mesmo valor investido na companhia. Também é importante chamar atenção para os possíveis custos de transação. Como eu mencionei, tem muita gente que já está pensando em fazer desinvestimentos para investir no Banco do Brasil. Então é muito importante entender o que é exatamente esse evento de desdobramento para não acabar trocando os pés pelas mãos. Ou seja, sair de repente uma ação que está indo muito bem na sua operação apenas para investir no Banco do Brasil por conta desse desdobramento e acabar não tendo a repercussão ou o resultado esperado e ainda ter que pagar mais corretagem. E isso chama o ponto para a gente falar que existe um mito a respeito do aumento do valor, ou seja, existe um mito que um split automaticamente vai elevar o valor da cotação de uma ação. E na realidade, o split, ou seja, o desdobramento da ação, é uma ação neutra em termos de valor, como eu expliquei ao longo deste vídeo. E um outro alerta que eu vou fazer é novamente a respeito do indicador de desempenho, porque muitos investidores acabam interpretando esses splits como um indicador positivo de desempenho futuro de uma empresa, o que nem sempre é verdade. Então, não estou dizendo que o Banco do Brasil não tem potenciais futuros, muito pelo contrário, eu tenho trazido vários vídeos aqui no canal para explicar justamente que ele tem potencial sim, até por conta do novo desinvestimento de 100 bilhões de reais que ele vai fazer, mas esse é um contraponto. E é claro que muitas pessoas vão perguntar qual é a diferença então do desdobramento para a bonificação de ações. Então, decidi trazer também nesse vídeo aqui para manter nossa comunidade muito bem informada. E aqui vamos ter que primeiro o desdobramento de ações, eu fiz um resumo, porque o conceito essencial do desdobramento de ações, e utilizando o exemplo do Banco do Brasil, ele vai fazer essa divisão de 100%, ou seja, de 1 para 2. Cada ação existente vai ser dividida em duas novas ações. Então, o efeito para o investidor é que se ele tem uma ação, após o desdobramento ele vai ter duas ações. E o valor de mercado não vai mudar, ou seja, o que o investidor investiu continua a mesma coisa, não vai mudar nada. O efeito na prática é apenas aquele que eu expliquei. Então, se o investidor investiu R$ 100 em uma ação do Banco do Brasil, nesse exemplo hipotético aqui que eu estou trazendo, ele vai passar a ter R$ 50 em cada nova ação, voltando a ter os R$ 100. Já o capital da empresa não vai ter aumento de capital e o valor de mercado da companhia vai continuar também o mesmo. Agora, na bonificação de 100%, porque a gente precisa comparar aquilo que é comparável, ou seja, uma bonificação de 100% com um desdobramento de 100%. E aqui, o conceito da bonificação é que a empresa emitirá novas ações e vai distribuir gratuitamente aos acionistas, tipicamente utilizando seus lucros acumulados ou até mesmo a reserva de capital. Então, o efeito para o investidor é que no caso de uma bonificação de 100%, ele vai receber ações adicionais equivalentes a 100% da quantidade que já possui, sem custo nenhum. Então, se ele tem 10 ações, ele passa a receber outras 10 ações, ficando assim com 20 ações. Em contrapartida, o valor do mercado da companhia continuará o mesmo, mas o capital social da empresa vai aumentar, pois a bonificação é feita a partir dos lucros acumulados ou das reservas, exatamente como eu expliquei aqui, o que traz o impacto imediato para as ações, porque o valor de mercado por ação pode diminuir, porque agora há mais ações no mercado, mas o valor total do investimento do acionista vai aumentar, porque ele passa a ter mais ações. Então, em resumo, enquanto o desdobramento de ações aumenta o número de ações sem alterar o capital social da companhia, a bonificação também aumenta o número de ações, mas utiliza os recursos da própria empresa para alcançar esse objetivo, e assim acaba aumentando o capital social da companhia por consequência, sendo que tanto o desdobramento quanto a bonificação de ações resultam em um maior número de ações para os acionistas, mas por meios e com implicações financeiras diferentes. E a pergunta que não quer calar, existem oportunidades? Claro que existe. Então temos aqui, antes da data de corte, os investidores que compram as ações antes dessa data recebem um número adicional de ações. E isso pode ser visto como uma oportunidade justamente para aumentar a participação na companhia a um custo menor por ação. Apenas lembre-se das ressalvas que eu vim fazendo ao longo do vídeo. Também tem uma questão de especulação de curto prazo. Alguns investidores tentam capitalizar sobre movimentos de preços de curto prazo, que podem ocorrer em torno do anúncio e execução
execução do split. Então essa hype do mercado, ou seja, o desejo que o mercado está tendo a respeito de um novo evento, ou seja, a expectativa acaba movendo as cotações. Não necessariamente para cima, mas no Banco do Brasil pode até ser o caso. E é por isso que todas as informações que eu estou compartilhando com a nossa comunidade neste vídeo são tão importantes, para saber perfeitamente o que vai ser especulação, de fato e realidade a respeito desse novo evento do Banco do Brasil. E sobre as perspectivas de longo prazo? Ficou muito claro no decorrer desse vídeo que o desdobramento de ações não traz nenhuma consequência para os investidores de longo prazo do Banco do Brasil, exceto a maior liquidez das ações. E aí é importante relembrar tudo que eu expliquei nesse vídeo até aqui para não criar essa expectativa. O Banco do Brasil precisa ser entendido os seus resultados, a gestão do banco, o que ele tem feito, a política de dividendos e, é claro, a economia do seu entorno. Isso é que vai trazer para o investidor de longo prazo a informação que ele precisa para saber se ele continua investindo no Banco do Brasil ou não. Esse evento do desdobramento da ação não é um evento que vai trazer essa resposta. E para quem já tem as ações do Banco do Brasil, o que vai acontecer? Bem, se você já tem, como eu expliquei, vai dobrar o número de ações da sua carteira, você vai precisar recalcular o preço médio da sua carteira, que é algo realmente muito simples, porque se você tiver um preço médio de R$40, basta você dividir por 2 e assim você vai ter um preço médio novo de R$20. E assim lembrar de atualizar sua declaração de imposto de renda. E também de verificar o seu preço médio na corretora, porque muitas vezes as corretoras não atualizam isso automaticamente. Você vai precisar entrar em contato com a corretora para atualizar o seu preço médio lá e assim saber se você está no lucro ou prejuízo de uma determinada operação que você está fazendo com o Banco do Brasil. E a pergunta que não para de chegar para mim: se os dividendos do Banco do Brasil vão dobrar? E eu já deixei uma imagem aqui muito clara: não vai dobrar. Os dividendos são pagos com base nos lucros das empresas e eles são distribuídos com base no número de ações. Então você pode entender até o contrário. Se eu tenho R$10 e preciso distribuir esses R$10 com 10 pessoas, cada pessoa vai receber R$1. Agora, se eu, ao invés de ter 10 pessoas para receber esses R$10, eu passo a ter 20 pessoas para distribuir os mesmos R$10, então cada pessoa vai receber 50 centavos. Não tem como afirmar que os dividendos vão dobrar. Então essa não é uma expectativa que o investidor que assiste o ativo virtual possa ter. Não vai dobrar. O que vai acontecer é esse efeito que eu acabei de explicar. Se tem mais pessoas, obviamente, esse exemplo que eu dei dos R$10, eu só vou ter que distribuir para mais pessoas. Mas o meu lucro é de R$10 e eu continuo distribuindo os R$10. Para esses R$10 virarem R$11, R$12, R$15 que seja, a empresa que está fazendo desdobramento precisa lucrar mais e para isso precisa se estudar para entender as perspectivas da empresa, porque esse dinheiro ele não se multiplica. O que está multiplicando por 2, inclusive, é o número de ações em circulação, ou seja, a quantidade de acionistas que podem receber esses lucros distribuíveis. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E quando a gente fala disso, as ações do Banco do Brasil estão valorizando muitíssimo, 72,23% nos últimos 12 meses. E aqui tem vários efeitos para estar valorizando tanto assim. Como eu expliquei, eu venho trazendo aqui no Ativo Virtual vários eventos importantes a respeito do Banco do Brasil, fiz o Fique Preparado e muito mais. Então tudo para explicar como isso está acontecendo e ver as perspectivas futuras do Banco do Brasil. Mas o PL do Banco do Brasil mostra que ele está incrivelmente descontado, apenas 4,69 nesse preço dividido pelo lucro, que basicamente é quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros do banco. E o PVP mostra que ainda por cima o Banco do Brasil está 6% abaixo do seu valor patrimonial, com dividend yield de 8,34% nos últimos 12 meses. Só cuidado ao avaliar esse dividend yield, porque ele é a mera divisão das cotações, que estão valorizando mais 70%, e assim, é claro que esse percentual vai cair em função dessa valorização exorbitante do Banco do Brasil. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito desse desdobramento das ações do Banco do Brasil, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os vídeos aqui do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.